vezes, a necessidade de chamar a atenção se veste de birra ou de agressividade. Então, é importante notar isso. Que emoção foi essa que mudou ali? Então, um exemplo, né? Por exemplo, você tem 2 filhos, como eu, né? Eu tenho 2 meninas. Então, o que acontece? As crianças brigam entre si, irmãos brigam entre si, fazem as pazes, se amam, se beijam, se odeiam, um quebra carrinho na cara do outro e depois tá tudo lindo. É assim, né? Mas tem algumas situações que a coisa já vai ficando mais pesada. Às vezes o irmão mais velho, né, que é aquele que fala até um pouquinho melhor, que já consegue se comunicar, fica bravo ou então bate no irmão mais novo, né? Ao contrário de que o pai vai lá ou a mãe e bate de novo na criança que foi agressiva, é importante você conseguir identificar de onde surgiu aquele sentimento. Do tipo, olha filho, eu sei que quando seu irmãozinho faz isso, você se sente com raiva dele. Porque você acha que ele tá tirando o seu brinquedo ou que ele tá tirando a atenção que a mamãe dá pra você. Eu entendo. Eu sinto também isso às vezes. Eu percebo isso. Mas o seu irmão não faz isso de propósito, ele ainda é pequenininho. Então, não importa qual por onde você vai caminhar com o seu filho, o que importa é você demonstrar para ele que você está conectado ao sentimento, à dor dele, que você entende essa dor e que você muitas vezes concorda com ela, né? O que você não concorda é com a expressão, é o comportamento que essa criança vai ter diante daquela situação. Então, todos os sentimentos são muito bem-vindos, mas algumas ações não são bem-vindas. E essa é a diferença quando a gente fala, então, de estabelecimento de limites. É você deixar muito claro para a criança que ela pode falar de tudo com você, tudo que ela pensar, tudo que ela sentir, mas ela não pode fazer tudo o que ela pensar e sentir. Isso é até importante porque a criança muitas vezes tem uma dificuldade de diferenciar, depender da idade dela, a fantasia de realidade. E quando você dá esses nortes, você orienta a criança em relação à realidade, né? Então, até onde eu posso ir? A criança muitas vezes não sabe. Então, ela não está fazendo isso porque ela quer te pirraçar. Ela não está fazendo isso porque ela quer testar os seus limites. Ela está fazendo isso porque ela não sabe. Muitas vezes, quais são os limites, quais são os seus limites, quais são os limites dela. E isso é preciso que esteja claro. Mas isso não vai ficar claro quando a criança está lá no auge da sua birra e você pega ela e fala, não pode fazer isso, assim não. Nesse momento a criança não vai nem ouvir o que você está falando. Os limites, eles não são impostos, eles são apresentados, eles são estabelecidos. E para que eles sejam cumpridos, eles têm que ser entendidos, né? A nossa sociedade, ela é regida por leis. E você só vai obedecer às leis se você souber por que elas existem. Qual é a consequência de você infringir a lei? Por que não se deve fazer isso? Ah, eu vou para a prisão. Tudo bem, mas é legal para outra pessoa? Então são coisas que a criança ainda não tem essa capacidade de entender. Mas por meio do simples estabelecimento de uma certa regra, de um certo limite, ela já vai começando a ter contornos em que ela vai desenvolvendo essas noções. E ela vai conseguir diferenciar também o seu limite, enquanto mãe, enquanto pai, quando você já não está mais aguentando aquela situação, né? Antigamente, os nossos avós ou os nossos pais mesmo falavam, bastava eu olhar para a criança e ela já sabia, ela já parava. Hoje a gente olha, a gente fala, a gente grita, a gente berra, a gente deixa de castigo, a gente faz tudo e a criança continua fazendo a mesma coisa, né? O que mudou tanto? Muitas coisas mudaram. Mudaram os nossos referenciais, mudou a nossa cultura, mudou a maneira de a gente enxergar a criança, né? Leis, por exemplo, que existiam quando meu avô era vivo, que não existem hoje. Leis de proteção à criança, né? Leis de compreensão do que é uma criança, que uma criança é um ser em desenvolvimento, ou seja, nada daquilo que a gente vê é uma condição estática, que aquilo muda. Uma criança é um mundo, é uma complexidade.
E que se a gente muitas vezes toma um comportamento de uma criança como uma simples birra, como um simples ato para testar forças, a gente perde, a gente fica com dificuldade de visualizar muitas outras coisas que estão por trás, muitos outros sentimentos que estão passando ali, que ela está vivenciando. Né? Muitas vezes a gente não precisa tomar aquilo como pessoal. Ela está fazendo isso contra mim, ela quer me ofender, ela quer me desrespeitar. Não, muitas vezes a criança não está nesse embate com você, ela está nesse embate com ela, porque tem muitas coisas que ela ainda não entende. Isso a depender da idade da criança, né? Isso é uma coisa que tem que ficar muito clara também. Os comportamentos, eles vão variar o seu objetivo e a sua intenção a depender da idade que a criança tem. Ela vai crescendo e desenvolvendo instrumentos, recursos, habilidades para lidar com isso, né? Então a importância essa questão do quanto você consegue, então, ir além daquele comportamento que está aparente e se de fato se conectar com essa criança, isso já é uma das técnicas que a gente chama de coaching emocional.